Boa noite a todos de novo. Penúltimo encontro. Hoje a gente vai falar sobre choque. Tá quente, né? E também estou sentindo. Pode confiar que tá mais quente para mim. Se vocês perguntarem para a maioria das pessoas o que é choque, isso se repete nos períodos diversos do curso de medicina, dos cursos da área da saúde, nos períodos diversos se pergunta o que é choque. A maioria das pessoas associa com isso aí, com perda volêmica, com hipotensão. E na verdade não é isso a realidade. Pode passar, por favor. Choque vem a ser, pode passar de novo, queda de oxigênio. Então a partir de hoje, do momento que vocês estão nessa aula e desse vídeo que vai para o ar na internet, né? Quando perguntarem para você o que é choque, a definição que vocês vão dar não é a definição da maioria das pessoas. A maioria das pessoas fala de uma forma meio louca, sem saber como colocar a frase, mas fala que é hipotensão, que é perda de sangue, e não é isso. Pode ter isso no choque, mas o que resume todos os tipos de choque é essa foto, que é queda, é diminuição da perfusão tecidual de oxigênio. Em todos os tipos de choque, e aí você vai ter, pode passar por favor, você vai ter choque cardiogênico, você vai ter choque neurogênico, você vai ter choque anafilático, você vai ter vários tipos de choque, entre eles o hipovolêmico. Então, em todos esses tipos você vai ter uma coisa comum. Qual é? Déficit perfusional de O2. Consequentemente, se choque, seja qualquer tipo que for, consiste no déficit perfusional de O2, no seu tratamento eu tenho que ter o quê? O2. Pronto. E aí, dependendo do tipo de choque, eu vou usar certas drogas específicas. A gente vai citar alguns tipos aqui e falar mais profundamente do choque hipovolêmico, que provavelmente vai ser o que vocês vão se deparar na maioria das vezes, quando vocês forem trabalhar em urgências cirúrgicas, para receber pacientes vítimas de acidentes ou de outros traumatismos. Então, tipos de choque, aí vocês veem alguns, né? Hipovolêmico, séptico, anafilático, neurogênico, cardiogênico. Em todos esses tipos, você vai ter déficit perfusional de O2. Porém, no hipovolêmico, você vai ter queda do líquido corporal, né? Pode ser de plasma, os pacientes que são grandes queimados, ou pode ser de sangue nos pacientes vítimas de traumatismo com hemorragias intraabdominais, ou torácicas, ou de pelve, etc. Sépticos, por conseguinte a vasoplegia em decorrência da liberação de toxinas, de bactérias, infecções, né? Anafilático também, liberação de diversas substâncias vasoativas que levam a várias reações no corpo e o paciente vai ter déficit perfusional de O2. Neurogênico, você tem lesão medular, e aí eu quero ressalvar já uma coisa para vocês. Você vai ter no choque neurogênico a hipotensão sem a taquicardia reflexa. Quando eu for falar do hipovolêmico e novamente do neurogênico, aí vocês vão compreender melhor isso. Na fisiopatologia do choque, você vai ter, entre outras coisas, culminando, se você não fizer nada, né? Com morte celular, você vai ter oferta inadequada de O2, liberação de catecolaminas, metabolismo anaeróbico, lesão celular e disfunção dessas células. Se você não combater, o que vai acontecer? Morte celular. Então, o que é necessário para identificar a causa do choque? Aquela coisa que eu sempre falo, história clínica é importante. Hoje, cada vez mais, a gente nota que isso não é feito. A história clínica é extremamente importante, juntamente com o exame físico. Conversar com o paciente e examiná-lo. E você vai poder determinar a causa do choque. Só para citar para vocês algumas causas de choque cardiogênico. Arritmias cardíacas, insuficiência mitral grave, você pode ter choque cardiogênico, a bomba fica com dificuldade para bombear, né? Embolia pulmonar, o pneumotórax hipertensivo também pode levar a isso, por acotovelamento das cavas, a gente já falou isso na aula de trauma torácico. Você pode ter uma ruptura de músculo papilar ou do miocárdio, tanto em infarto quanto em traumatismo mesmo, torácico grave, você pode ter ruptura de músculo papilar, levando a choque cardiogênico. Pericardite constrictiva, qualquer um de nós aqui pode ter, pós-infecciosa, etc. Teve um amigo lá de Recife que teve. Defeito no septo ventricular,
e insuficiência cardíaca congestiva. Então vejam as diversas causas de choque cardiogênico. No choque hipovolêmico você vai ter por perda de sangue e por perda de fluidos. Quando é que eu tenho perda de fluido? Paciente queimado. Nesse caso aí não foi nenhuma queimadura solar ou queimadura por fogo, foi queimadura elétrica. Esse paciente chegou no hospital, né, depois de algumas horas de atendimento, que ele foi atendido no local, mas era distante do hospital, chegou em choque por perda de líquidos. Pacientes grandes queimados, queimadura solar, insolação ou retidos em ambientes fechados, que foram queimados, também sofrem de choque hipovolêmico sem perda de sangue. Você tem, na verdade, perda de fluido. Sinais e sintomas. Pessoal, esses sinais e sintomas aí vão estar presentes principalmente no choque hipovolêmico, tá bem? Então, o paciente vai ter pele fria, vai estar sudoreico, pálido, vai ter taquipneia reflexa. Qual é a frequência respiratória normal? Entre 16 e 20, ok? Então, vai aumentar a frequência respiratória. Por que aumenta a frequência respiratória? Ele tem taquicardia para fornecer hemoglobina para a região toda do corpo, né? Para todos os tecidos. A periferia vai se fechar porque a irrigação dos tecidos não é democrática. O organismo vai preferir irrigar áreas nobres, cérebro, coronárias. Então fecha a periferia, aumenta a resistência periférica. E aí fica pálido, sudoreico e taquicárdico, para suprir a perda volêmica. Com a taquicardia tem a taquipneia também, para balancear as trocas de oxigênio com a hemoglobina. Ok? Hipotensão, alteração do nível de consciência. Então nem sempre o paciente chega na urgência e chega falando coisas sem nexo, nem sempre ele está alcoolizado ou drogado, ele pode estar perdendo sangue e ter hipovolemia. É uma frase que a gente fala muito na TLS, que é: como você avalia em 10 segundos se um paciente, aliás, o ABCD de um paciente, né? A via aérea, a respiração, a circulação e a parte neurológica. Você pergunta o nome e pergunta se ele sabe onde está. Então, se o paciente responder o nome, ele sabe do nome dele e sabe onde ele está, o A já não tem obstrução de via aérea, no B ele já não tem um déficit ventilatório que não permita que ele possa falar, ele já fala, né? No C, você tem fluxo sanguíneo chegando no cérebro o suficiente para ele falar coerentemente, e no D, o mesmo motivo. Então você avalia rapidamente isso. Ele não vai ter um choque num grau 3 ou 4, como a gente vai ver aqui. E o paciente vai ter diminuição da diurese. Como eu posso classificar o choque hipovolêmico? Então existem 4 classes e vocês têm que saber disso de cor. No choque hipovolêmico, a história clínica é de grande importância. Parar o sangramento é o que você vai fazer. Se tiver sangramento ativo externo, você vai comprimir. Se o sangramento for interno, você vai atender e alguém vai ter que parar isso. Cirurgião. Sangrando do fígado, é lá mesmo que ele vai operar. Já falamos da ultrassom, no trauma abdominal, né? Investigar a localização de potencial perda volêmica, que a gente já falou das localizações possíveis, não é isso? Tórax, abdômen, pelve e osso longo. E no abdômen, não esquece o retroperitônio, viu? A gente não falou disso na outra aula, mas é importante lembrar do retroperitônio. E no local também. Pode ter perdido no local. Localização provável do sangramento nos pacientes chocados, em choque hipovolêmico. Lembrando que choque é déficit perfusional de O2. Tórax, abdômen, não abdômen, lembre do retroperitônio, pelve, osso longo. E no local da ocorrência, né? Pode ser no chão. Classe do choque hipovolêmico. Qual é a volemia normal do indivíduo? 5 litros. Eu, por exemplo, eu tenho 5. Eu tenho quanto? Eu tenho 10. Olhando para mim, você diz que eu tenho 10. 7% do peso corporal, que é o que você está lendo aí, né? 7% do peso corporal. E mulher? 6% do peso corporal. 5 a 6, homem 6 a 7. Nós vamos ter 4 classes do choque hipovolêmico. Classe 1, 2, 3 e 4. Na classe 1, a perda volêmica será de até 15%
da sua volemia. No meu caso, que tenho 7 litros, né, vai ser quanto volemia? 10% vai dar 700, né? Mais 350, 1.050. Alguns exemplos segundo a localização, né, do choque hipovolêmico. Hemotórax maciço seria no tórax, lesão hepática ou esplênica no abdômen, fratura de pelve na pelve e fratura de fêmur. Hematoma intracraniano não é causa de choque hipovolêmico. Quaisquer 150, 200 ml dentro do crânio, vão comprimir o tecido cerebral para o lado contralateral e vai levar a outras alterações. Hipertensão intracraniana. Ok? Não leva a choque hipovolêmico, não. Então, não é lugar de pesquisa de sangramento como causa de choque. É lugar para pesquisa de sangramento, sim. Então, classificação. Classe 1, 2, 3 e 4, pode passar. Agora, de novo. Classe 1, perda volêmica, 15%. Classe 2, perda volêmica, 15% a 30%. Então, no meu caso, vai de 1.050, pegando a minha pessoa como exemplo, 30% vai ser 2.100 mililitros. Acho que pegamos um exemplo ruim, né? Cara muito pesado. Geralmente os exemplos envolvem pacientes de 70 quilos, mas vamos lá, prosseguir comigo. 15% a 30%. Classe 3, 30% a 40% da volemia. E classe 4, mais de 40% da volemia. São pacientes limítrofes, aqueles que chegam quase em parada cardiorrespiratória por conta da perda volêmica. Quais as alterações de cada classe desse choque? Vamos ver agora. Então, na classe 1, o que é que você tem? Sinais vitais normais. Até 15% da perda volêmica, sinal vital normal. É aquele bêbado que bateu a cabeça andando de bicicleta, o SAMU pegou, levou ao hospital com 2 acessos, colar cervical, prancha longa. Você chegou lá, o paciente estava com frequência cardíaca boa, normal, frequência respiratória normal, entre 16 e 20, frequência cardíaca abaixo de 100, pressão arterial 12/8, o Glasgow do paciente era 15, a sua avaliação neurológica. O paciente não tem nada, mas perdeu sangue. Então ele perdeu menos de 15% de sua volemia. Tratamento desse paciente já foi feito. O SAMU já fez os acessos venosos, ele não sabia, o pessoal do SAMU não sabia, podia ter outras lesões. Você avaliou e não tem, o paciente vai, se necessitar de observação pelo trauma craniano, observá-lo ou fazer tomografia se precisar. Do contrário, libera para casa. Resolvido. Classe 1, hemorragia controlada, lembrar de controlar a hemorragia, vai para casa. Classe 2. Importante isso aqui, tá? Palidez. Por que palidez, gente? Palidez porque a periferia se fecha. Você tem um aumento da resistência vascular periférica. Periferia fecha. Aliás, a periferia fecha priorizando órgãos nobres. Cérebro, coronárias, rins. Ok? Mas daqui a pouco também o rim vai se prejudicar. Priorizando o cérebro. Você tem sudorese. Eleva a frequência cardíaca. Pode elevar a frequência respiratória. Pode elevar, ok? Coloquei elevação, fica parecendo que vai elevar. Pode elevar. Está ali em 22, 20, que é normal ainda, né? E diminuição da pressão de pulso. O que é a pressão de pulso? Entendam de uma vez por todas agora, tá? Imagine que a pressão que o paciente chegou era sistólica de 120 e diastólica de 80. Tá bem? A pressão de pulso da chegada dele vai ser a sistólica menos a diastólica. Vai dar quanto? 40. Todo mundo entendeu isso? Bacana? Pressão de pulso, sistólica menos diastólica. O que é que vai acontecer na classe 2? Essa pressão de pulso vai diminuir. A diastólica vai aumentar. A sistólica não muda. Então ele vai estar, por exemplo, com a pressão de 120/90. A diferença saiu de 40, que era de 120/80, para 30, 120/90. Tudo entendido? O aumento da resistência periférica eleva a pressão diastólica. Ok, pessoal? Isso é esperado, tá? E você tem
taquicardia. Olha o detalhe importantíssimo aqui. Não há hipotensão. E é isso que faz a gente refutar aquela resposta. O que é choque? Choque é hipotensão. Choque é hipotensão. Faz a gente refutar de cara já. Porque até no choque classe 2, até com perda de 30% da volemia, que é volume, é bastante volume, você tem somente taquicardia, talvez aumento da frequência respiratória, um aumento da pressão de pulso, uma diminuição da pressão de pulso e não tem hipotensão. Você só vai ter hipotensão, está faltando ar aqui em taquicardia, né? Você só vai ter hipotensão no classe 3 em diante. Então, classe 3, você vai ter palidez, sudorese, taquicardia, taquipneia, hipotensão arterial e agora você já tem rebaixamento do nível de consciência. O paciente vai começar a falar coisas sem nexo. Aí você, opa, a perfusão cerebral está diminuída. Ele está em choque. Ok? E o rim já começou a sofrer. Ele vai ter oligúria. Qual é o débito urinário que eu espero que seja normal no indivíduo adulto? De agora por diante. Pergunta de pediatra. Pergunta de cirurgião é por quilo de peso. Não dê por volume, não dê por mililitros, não é isso. É quilo de peso. Então, débito urinário ideal, meio ml por quilo por hora. Nos adultos, crianças, 1 ml quilo hora. Abaixo de 2 anos, 2 ml quilo hora. Então vai ter oligúria, vai cair de meio ml por quilo por hora. Vai ser menor o débito urinário. E na classe 4 é aquele paciente limítrofe. Tem que ser levado para a sala de cirurgia, tem que resolver, parar o sangramento. Junto disso, você vai tratar das outras formas que a gente vai ver aqui. Palidez, sudorese, letargia ou arresponsividade. Taquicardia, em alguns casos limítrofes, quase em parada, você tem bradicardia. Taquipneia, hipotensão e anúria. Como é que eu trato? Primeiro, oxigênio. Todo doente chegou na urgência, oxigênio. E como é esse oxigênio? Vocês vão me responder segundo um exemplo que eu vou dar. O paciente chegou em classe 4 de choque. Como é esse oxigênio? Não, como é que eu vou dar oxigênio para ele? Tem várias formas. Tem máscara, tem cateter nasal, tem várias formas. O paciente está em classe 4. Como é que eu vou fazer? Não, o paciente está morrendo. Entubar. Então, quando eu falo oxigênio, e vocês vão ver casos assim, e vão lembrar de mim de novo. É o doente lá, quase sem respirar, língua caindo, cateter nasal. Você não está dando oxigênio coisa nenhuma, você está jogando fora o oxigênio que tinha ali. Então, eu adiciono aí, oxigenação da forma adequada. Máscara de Venturi, se o paciente respirar. Guedel, ambu e máscara, se o paciente não respirar, você não tem como intubar, você está no meio da rua. Cânula de Guedel, ambu e máscara. Intubação, chegou no hospital, o paciente está quase em parada cardiorrespiratória. Intubação. Então, vai depender da classe do choque do paciente, concordam? Então, isso é abordagem de via aérea. Se tiver algum curso de via aérea para vocês fazerem, façam. É bom. Primeira coisa, oxigênio. Segunda, acesso venoso. Aprendam isso. Curto e grosso. Ok? Acesso venoso é curto e grosso. Cateter gélco, no mínimo 16. No mínimo 16. Você vai ter 16, 18, 20, 22 e vai ter o 14. O 14 é um cano. Então, você vai colocar ou 16 ou 14. 2 acessos. Depois você vai ver qual é a classe do choque do paciente. Então, chegou, teve perda volêmica, 2 acessos. Periférico. Acesso periférico. Quais são os acessos que você pode ter? Cefálica, que é a veia que passa lateral. Essa é a posição anatômica, não é isso? Então ela passa lateral. Desde o dorso da mão, ascende, é a veia do bêbado. É aquela que a menina coloca um garrote aqui faz o garroteamento no braço, ela começa a pulsar, é uma veia pulsando, só para exagerar, né? Ela ainda dá as batidinhas. Para que serve essa batidinha? Para nada.
Essa batidinha é o tipo de batidinha que você aprendeu assim e você faz sem saber para que serve. Tem até uma história aí, um conto, né, dos macacos, que depois eu conto, depois da aula, para não ficar muito grande, explicando como você faz uma coisa que você aprendeu e não se interrogou. A batidinha não serve para nada. Você coloca o garroteamento, a veia já enche. Mas se você funciona aqui, qual é a primeira atitude do bêbado? Isso aqui. Então, tente funcionar o mais distal possível. Se for um queimado, queimou o braço, mas a veia está lá, pode botar por cima. Queimado já tem dificuldade de ver? Pode botar por cima. Mas não tem, mas eu sei fazer um acesso central. Vai dar problema aqui. Eu sei fazer um acesso central. O que é que eu vou fazer? Acesso central. Eu não sei? Eu não tenho segurança? Sei fazer subclávia. Vou lá e faço subclávia, não tem problema. Sei fazer jugular. Faço jugular. Sei fazer uma dissecção de veia safena. Não tem problema. Faço. Depende da gravidade. Depende de sua experiência com cada caso. Ok? Então, o que é que eu quero? 2 acessos. Obviamente, isso não é uma coisa engessada. Você vê o paciente chegar conversando com você, chamando você das coisas, né? Você vê que... Aí já monitoriza, você vê lá que está a pressão boa, frequência cardíaca boa. Não, vou colocar só um acesso. Problema nenhum nisso. Mas abordagem de pacientes graves... Oxigênio, da forma adequada, aí 2 acessos. Outra possibilidade de acesso, alguém me diz, além dessas que eu dei? Femoral, é uma. Tem um alto índice de trombose, mas não tem problema, é guerra. É guerra? Femoral. Depois você tira. Outro. Vamos lá? Intraósseo. Intraósseo. Já em adulto, criança não, já em adulto. Já em adulto você pode fazer, vou mostrar aí. Mas faz preferência em criança, né? Agora em adulto também. Não tem para nada? Faz em adulto, você vai ver aí. O que é que eu posso colocar num cateter de infusão intraóssea? O que é que eu posso infundir? Vamos lá, desmitificar logo isso. O que é que eu posso infundir? Eu posso infundir soro? Sim. Eu posso infundir concentrado de hemácia? Sim. Eu posso infundir plasma? Sim. Eu posso infundir medicamentos? Sim. Eu posso infundir tudo. Tudo que eu quiser, eu posso infundir na intraóssea. Só tem esse acesso? Acesso intraósseo. E já existem dispositivos facílimos de se usar. Custam em média 200 a 300 reais. Então, acesso venoso. Depois, eu tenho que identificar a fonte de sangramento, depois eu vou parar. Se for um sangramento ativo, simples, eu vou lá e comprimo, clampeio e chamo o cirurgião para resolver. Se for um sangramento intracavitário, chamo o especialista, seja cirurgião, ortopedista, vascular, quem quer que seja. Ok? Mas a abordagem não vai mudar. Você vai ter algumas nuances no choque cardiogênico, com algumas drogas que você vai ter que usar. Isso merece uma aula só disso. Tá? Você vai ter nuances no choque neurogênico, mas em princípio a abordagem é a mesma. Vocês não vão cometer erros se assim procederem. Tudo bem? O que é que eu vou infundir? Solução cristalóide. Ringue lactato preferencialmente. Preferencialmente. Só tem o fisiológico. Fisiológico. Glicosado eu vou usar? Não. Por quê? Porque ele extravasa. Ele é hipoosmolar. Hoje a gente transfunde mais precocemente. Em outrora não. Outra coisa que é importante saber e é importante ressaltar é a hipotensão permissiva. O que é hipotensão permissiva? Prestem atenção. O paciente chegou para você, chocado, choque classe 3, hipotenso, taquicárdico, já com queda do nível de consciência. Já perdeu 30%, 40%. No passado, o que a gente fazia? Soro, 2.000, 2.500, subia a pressão, o cara voltava a sangrar. Então hoje já é permitido, o cara chegou com a PA de 4 por 0, subiu para 8 por 4, 8 por 3, está sangrando, não está? Vai precisar de cirurgia. Sala de cirurgia, prepara sangue, prepara tudo. É hipotensão permissiva. Parou de sangrar porque ficou hipotenso,
leva para a sala de cirurgia, infunde tudo, o cirurgião abre e resolve. Isso é permitido já hoje, tanto que o nome é hipotensão permissiva. Isso é atualidade, ok, gente? É uma coisa recente do ATLS e em trauma. O pessoal que trabalha com trauma já faz isso há um bom tempo. Mas na prática, o que é que você usa para saber quanto que você vai infundir num paciente? O que é que você usa? O que é que vocês imaginam? A gente tem várias coisas nas nossas mãos, baratas e simples. Como é que eu vou saber? Estou infundindo muito ou pouco? Lembra de uma criança? Diurese. A gente vai falar aí. Diurese, o paciente estava anúrico, começou a urinar. Isso é um sinal de que uma cirurgia está dando certo. Isso em transplante renal é a glória. Quando você implanta um rim na pelve, faz a anastomose da artéria renal com a ilíaca e o ureter põe na bexiga, quando começa a sair urina, todo mundo fica feliz. Valeu. E começa a sair logo. Em trauma, o paciente entrou anúrico. Quando você passou a sonda vesical, tinha lá 100 mililitros, né? Era o resíduo. Você leva para a cirurgia, termina a cirurgia, se tem nada, isso é péssimo. Você está infundindo sangue, você está infundindo cristalóide, você tem fluxo renal, mas você não tem resposta. Ou tem uma secção aí, uma perda do rim, ou o paciente não respondeu. Isso é muito ruim. Então é um parâmetro. Em pacientes que não vão precisar ser operados, por exemplo, perderam sangue, mas já está resolvido, resolveu a perda volêmica, parou o sangramento, era externo. Melhora do nível de consciência. Redução da taquicardia, melhora da frequência respiratória. Todos esses são parâmetros que estão à mão. Só que a gente não tem o hábito. Eu já tenho. O paciente chega, quando eu vou atender um paciente na urgência, monitorização, é tudo que eu tenho. Tudo que eu vou fazer depende do que aparecer lá na TVzinha, né? Vai aparecer a TV lá, ó, o traçado está assim, frequência, pressão, saturação de O2, o que é que a gente vai fazer? Não precisa fazer nada, está estável. Hoje a gente faz mais precocemente, concentrado de hemácias. Qual o objetivo concentrado de hemácias? Transportar O2. Plaquetas, para que é que vai servir? Para coagulação nos pacientes com plaquetopenia. Como é que eu sei da plaqueta do paciente? Tem que dosar. Quando ele chegar, a plaqueta vai estar normal. O hematócrito vai estar normal. A hemoglobina vai estar normal. Eu tenho que fazer depois. Esses exames na entrada vão servir como parâmetro para agora. E o plasma fresco se dá com fatores de coagulação. Oi. No caso de tamponamento cardíaco, eu acho, se o paciente está em choque, aí você faz uma melhora, uma exclusão, você para, aí depois outra piora. No tamponamento, primeiro, por que ele tamponou? Provavelmente alguma coisa no saco pericárdico, líquido que está evitando que o coração bata. Né? Então, você vai aspirar, fazer a pericardicentese, aspirar esse sangue e levar para a sala de cirurgia para fechar o buraco. Tamponamento cardíaco é inerente a trauma penetrante ou contuso? Penetrante. Maioria das vezes, quase 100%, penetrantes. Pode ser contuso, não é ausente essa possibilidade, mas é geralmente penetrante. Você vai aspirar, sala de cirurgia, abre o saco pericárdico e dá o ponto que precisa fazer. É uma emergência. Diferença de emergência e urgência. Risco iminente de perda de vida na emergência e não há risco iminente na urgência. Tem que fazer, mas não há risco iminente. Então, onde é que eu vou infundir? Já falamos. Você pode dissecar uma veia periférica também, lembrando que a dissecção demora, depende da prática do cirurgião. A veia safena, qualquer um de nós aqui tem capacidade de aprender, é simples demais. Essa é a propaganda do Big, tá? Praticam aí o inglês. Designed for use in all medical settings, including hospitals,
propaganda, hein? Características. Adulto. É ajustável de meio a 1,5 cm de profundidade. Ó, adulto, 2,5 cm até 1 polegada. Que é a mesma coisa, né? Aí é tranquilo que é no manequim. Pediátrico na tíbia proximal. Adulto pode usar no húmero proximal. Tem um vídeo na internet com adulto usando no húmero. Medial na tíbia, se localiza aí a tuberosidade tibial. Essa lerdal é muito massa. Você viu a criança 1 centímetro abaixo, depois que se localiza, e o adulto acima. A criança se adapta aí o tamanho. Vai tirar a proteção lá em cima. Isso não dói. Só fez antisepsia, viu? Dispara. Ouviu? Gentilmente, eu fecho. Gentilmente. Pronto. Entrou com o trocata, esse tira o trocata e agora se aspira. Deve sair medula óssea, né? E se não sair nada, você tenta injetar alguma coisa, soro. Se não formar edema lateral, tá na medula, pode infundir o que você quer. Olha para que serve também o protetor. Fixar. Bacana, né? Pronto.
Aí aperta de novo, que isso aí é na vida real. Olha a importância da posição, né? Flexão, semiflexão do joelho aí. Abriu. Localizou. 2 centímetros. Um para cima. Aperta. Dá tempo nem sentir dor. Bacana, né? Coloca para fixar. Ele não mexer, né? Pronto. Quanto eu devo infundir? 1000, faltou ali 2, né? 1000 a 2000 mililitros de cristalóide, em princípio, né? Pode ser que precise mais e depois, se você precisar mais do que isso, você vai precisar de concentrado de hemácia. Não infundir solução hiposmolar, o exemplo é o soro glicosado a 5%. Bacana? Próximo. Como é que eu sei se o paciente melhorou? Que é aquela pergunta que ele fez, né? Nível de consciência, a pele curou, o enchimento capilar está normal. Qual é o enchimento capilar normal? 2 segundos. Olha, 2 segundos. Entre 2 e 5 está aumentado, maior do que 5 muito aumentado. Vai estar muito aumentado os pacientes chocados. Redução da frequência respiratória, quer dizer, estava alto, diminuiu. Redução da frequência cardíaca, estava alto, diminuiu. E a diurese normal, meio ml por quilo por hora. Só uns detalhes aqui. Choque neurogênico, que eu acho importante também citar para vocês. Resulta de traumatismo da medula e agora faz sentido o que eu falei. No choque hipovolêmico você vai ter hipotensão e taquicardia reflexa. Você tem hipotensão, taquicardia, aumenta a frequência respiratória. No choque neurogênico, isso acontece no verão, o paciente mergulha em água rasa, bate a cabeça, lesão de medula, pode ficar tetra ou paraplégico. E aí ele vai ter hipotensão pela vasoplegia, sem taquicardia. Ok? Isso pode acontecer no paciente vítima de lesão medular. Infusão de líquido, controle do sinal vital, e eu coloquei isso por um motivo. Vocês vão ver na prática de vocês, tratamento de choque hipovolêmico, pessoas usando vasopressores. Não façam isso. O problema é perfusão tecidual, você vai fazer vasopressor, você vai piorar a perfusão tecidual. Você vai aumentar a resistência periférica. No neurogênico é diferente. Você não tem perda volêmica. A questão aí foi vasoplegia. E chama o neuro, que é ele que vai cuidar disso aí, ele que tem experiência. Eu, por exemplo, só sei fazer a abordagem inicial. Eu trabalho com outras coisas, cada um na sua. Hoje não faz sentido você querer ser o tudo, né? O bombril, não dá. Então, não se usa vasopressor em paciente chocado, choque hipovolêmico, não se usa. Não se faz raquianestesia em paciente chocado. Por quê? Vasoplegia. Vai piorar, o paciente pode até morrer. Não se faz. Qual é a anestesia de um paciente chocado? Geral. A anestesia é geral. E acompanhamento com neurocirurgião. Perguntas? Nenhuma? Até a próxima.